Facebook, você também é bem-vindo com a gente. Muito bem-vindo, aliás. Vamos iniciar o culto como a gente faz todos os dias e não vejo outra maneira iniciar o culto com oração. Deus, Senhor, governante de todo o universo, soberano sobre tudo e soberano sobre todos. Único Deus. Não há outro Deus. Existem deuses, deuses e deuses e deuses, todos falsos. Todos não podem fazer nada por ninguém. Existem também aqueles que adoram imagens, que se quebram, que se desmancham, que viram pedaços, cacos espalhados. Deus não. Nosso Senhor é eterno e verdadeiro. Ele está aqui conosco nesta manhã, mas também está em qualquer outra parte deste mundo. Está em qualquer lugar deste universo, sustentando com suas mãos fortes e poderosas tudo que ele criou. Nada sai um micron do caminho determinado e designado pelo Senhor. É a este Deus que nós servimos, o Criador de tudo e aquele que mantém tudo pelo poder da sua palavra. Glórias a ti, Senhor. Pedimos que o Senhor nos receba, nos aceite como adoradores nesta manhã. Pedimos também que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Ensina-nos. Queremos aprender de ti. Ajuda-nos a tirarmos as nossas dúvidas. Ajuda-nos a compreendermos, Senhor, aquilo que ainda é difícil para nós, confuso, aquilo que alguns chamam de mistério. Abre a nossa mente, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, compaixão, misericórdia e graça. E aceita-nos, recebe-nos como adoradores do Senhor. Esta é minha oração, por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco, no nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Bom, só para esclarecer, né? Eu acho que nem precisa, mas eu continuo com tosse, né? Essa noite foi terrível, né? Muito seco, enfim, uma tosse seca. Estou aqui com água, então eu vou tossir, não vai ter jeito. Eu peço desculpas, né? Vou tomar água, vou tentar aqui de alguma forma segurar um pouco a tosse, tá? Mas é uma tosse seca, horrível, dá aquela coceirinha aqui na garganta e não tem como segurar. Sinto muito. Meus irmãos, hoje a gente vai abordar dois assuntos. Primeiro a gente vai falar aqui do assunto que é o tema da nossa pregação de hoje, do nosso sermão, da nossa falação. É testar a Deus. Quem é que não aprendeu
Só quem se converteu numa igreja chamada de tradicional, talvez não tenha aprendido isso. Mas a maioria, né, acabou aprendendo que precisa testar Deus, porque lá em Malaquias 3:10, né, fala em testar. E a gente vai falar também de um outro assunto correlacionado, que é o dízimo. Né? Por que a gente não pede o dízimo? Bom, primeiro eu não peço dízimo porque eu não sou desonesto. Mas então quem pede à luz da Bíblia mas eu conheço fulano de tal. Não importa. Eu vou falar desses assuntos hoje. Né? Testar a Deus. Existe o teste aceitável e existe o inaceitável de testar a Deus. Mas como é que pode isso? Para os judeus da época do Nosso Senhor, judeus de hoje também, hoje não tanto, porque não existe o templo, né? Então você vai entender bem hoje essa história de dízimo. E esse negócio de testar Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, você vai entender hoje, se você fica meio assim, às vezes o sujeito pede dízimo, e diz que quem não dá o dízimo não recebe as bênçãos de Deus e não sei o quê, está se privando das bênçãos de Deus. Olha aqui para mim, você que está pelo Facebook, conversa. Porque o dízimo... Irmã, o som é igual, querida. Acho que talvez precise aumentar aí, né? Porque o som está normal. Tem bastante gente na rádio. Então talvez seja aí aumentar um pouquinho. A música está alta, então não é problema. Eu não sei, irmã, posso verificar isso. Posso verificar, não agora não dá. Né? Mas eu posso verificar. Vou ver depois que terminar o programa, vou fazer uns testes aqui para ver por que a minha voz está baixa e a música está alta. Tá? Obrigado. Então, abre aí Malaquias 3:10. Primeira coisa que você precisa entender em Malaquias 3:10 é que Deus está falando com os sacerdotes. E ele se refere ao povo exatamente no 3:10. Do resto ele fala com os sacerdotes. Ele não está falando com o povo. No 3:10 é que Deus se dirige ao povo. Né? Ele diz assim, Malaquias, último livro
do Velho Testamento. O pessoal usa essa passagem para pedir dízimo, né? E a gente vai esclarecer aqui hoje, vamos falar desse negócio de testar a Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Primeiro, não está pedindo para trazer dízimo em igreja nenhuma. Primeira coisa que você precisa ler e começar a entender. Sua Bíblia está assim também? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não está falando para trazer para a igreja, nem para o pastor, nada. Está falando para trazer a casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Esta, na verdade, é a única passagem da Bíblia que Deus diz para o povo testá-lo. É a única. Essa é a única situação apresentada na Bíblia que Deus diz, olha, me testa. Primeiro vamos falar do dízimo. Vou esclarecer a respeito desse assunto. Eu creio que a maioria já sabe, mas sempre é bom esclarecer, né, nessa rotatividade das pessoas que nos acompanham. O povo levava, o povo israelita, o povo hebreu, levava o dízimo. Primeiro, o dízimo não era dinheiro, grana, não era moeda, não era cheque, nada disso. O dízimo era para quê? Você leu aí? Para que haja mantimento na minha casa. Então, dízimo em dinheiro não é Bíblia. Aí é imposto. Jesus lá na frente está falando de outra coisa. De imposto. Imposto a gente paga. E muito, né? Mas vamos falar do dízimo. A tribo dos sacerdotes e dos levitas, nas 12 tribos de Israel, não receberam terra para plantar, para colher, né? Então, como é que eles se mantinham? Como é que eles comiam? Como é que eles alimentavam as suas famílias? Com aquilo que vinha do dízimo. Com os cereais, os grãos. É com isso que eles alimentavam as suas famílias. E se o povo parasse de dar o dízimo, a comida, para os sacerdotes e levitas, eles muitas vezes foram obrigados a deixar o ministério sacerdotal e levítico. Não, Levítico não cabe aqui, porque Levítico é a interpretação da lei. Mas o trabalho de adorar a Deus, eles eram obrigados a trabalhar nos campos como empregados. E aí,
a vida religiosa do povo, a vida espiritual do povo, ficava pobre se eles não trouxessem o dízimo. E o povo sofria por causa dessa vida espiritual rasteira que eles passavam a ter. Porque Deus sempre ordenou o dízimo à casa do tesouro, que era o lugar onde se guardavam os mantimentos, as coisas de valor. E quando o povo desobedecia, Deus está dizendo, olha, não entregar o dízimo, não alimentar os sacerdotes e os levitas, é a mesma coisa que me roubar. Por que que o povo tinha que... Presta atenção nisso. Senão você não tem argumento quando o sujeito... Malaquias 3:10. Sim, Malaquias 3:10, mas qual que é o contexto aqui de Malaquias 3:10? É alimentar os sacerdotes e os levitas. Por quê? Porque o povo judeu vivia num sistema político, Juarez, teocrático. Não era democracia, socialismo, comunismo, esquerda, direita, centro, não era nada disso. Era um sistema chamado teocrático. O que é esse sistema de governo? Quem manda e quem governa é Deus. Por causa disso que eles eram o povo de Deus e Deus levantava profetas para falar com eles. Por causa disso que ter profetas hoje, né, nos moldes do Antigo Testamento é simplesmente um absurdo enorme, porque aqui nós não temos esse tipo de governo. Aqui é chamado de democracia. Mas não é Deus que manda aqui, não. Aliás, eu nem sei quem manda. Você está me entendendo? Por quê? Porque Deus era o governante. E Deus colocou os sacerdotes e os levitas, né, para cuidarem do templo. Então eles não podiam abandonar aquilo para trabalhar, para ter sustento. Então o povo é que sustentava, não era com dinheiro não. Mais uma vez eu repito, o dízimo era com comida, grãos, entendeu? Para eles comerem. Isso é o dízimo. E a casa do tesouro era um lugar aonde se armazenava o dízimo das colheitas, porque o dízimo sempre foi das colheitas. E também era o lugar que ficava lá os animais ofertados pelo povo. Isso você lê na Bíblia, isso que eu estou falando, não é conclusão minha. É só você abrir aí em 2 das Crônicas, capítulo 31, versículo 11. A casa do tesouro era como se fosse a tesouraria do templo. Como se fosse, não estou dizendo que era. Por exemplo, se você for em Neemias, é bom se abrir e ler, para confirmar ou não o que eu estou falando. Porque eu estou chamando quem pede o dízimo, primeiro de ignorante e depois de desonesto. Porque pedir dízimo na igreja não tem cabimento. E pede dinheiro, é dinheiro o dízimo, não é alimento para sustentar ninguém. Mas então eu vou dar o dízimo em cesta básica. Não. Cesta básica vai para os necessitados. Isso é obra assistencial. O dízimo era para os sacerdotes
os levitas. Acabou. O dízimo, além de grãos, né? Aveia, cevada, não sei o quê, também podia ser animais, para que eles comessem. Então, se você abrir, por exemplo, em Neemias, capítulo 10, versículo 38 e 39, você vai ver que uma das tarefas de Neemias era fazer com que não faltasse provisão para o ministério no templo. Entendeu? É por causa disso que Jesus está dizendo aqui para o povo, o nosso Senhor Deus, na figura do Pai, está dizendo aqui em Malaquias 3,10, vocês deem o dízimo e vai ver que eu não vou deixar faltar para vocês. Não está falando para a igreja, não. Então quem pede, quem não dá o dízimo perde as bênçãos. Mentira! Mentira! É mentira! O dízimo não tem nada a ver com a igreja e eu continuo insistindo. Se você achar na Bíblia uma só passagem em que Jesus ou qualquer apóstolo pediu dízimo para a igreja, me mostre e eu vou passar a pregar que o dízimo é verdadeiro para os dias de hoje para a igreja. Para a igreja. Uma só. Acha aí, manda para mim, está aqui assim, Jesus está pedindo dízimo. Não tem. Eles se prendem em Malaquias 3,10. E ainda diz para você testar Deus. O que é um absurdo. A palavra usada aqui, lá quando foi escrito isso daqui, usada para testar, em Malaquias 3,10, é Bachan. Não estava escrito lá, me teste para ver, não, estava escrito Bachan. E o que esta palavra quer dizer? Esta palavra quer dizer examinar, provar, não para ver se para ver se aquela pessoa é verdadeira, mas para ver, por exemplo, se o ouro é ouro mesmo. É este tipo de prova. A prova no sentido de verificar. Então, como o ouro, naquela época, hoje não, hoje tem um produto lá que o sujeito passa no anel, tal, já vê se é ouro ou não, mas naquela época, o ouro, para testar a qualidade, ele era levado no fogo. Entendeu? Então Deus está convidando não a igreja, mas a Israel, porque isso aqui não tem relação com a igreja. Os gananciosos usam isso aqui para a igreja, mas vão se ver com Deus. O ouro é testado, né, para provar a qualidade dele. Então Deus convida Israel a dizimar e ofertar, que ele iria provar a sua fidelidade em resposta. Uma outra palavra usada na Bíblia, que também significa fazer um teste, é a mesma coisa, Edjalma, é a mesma coisa. Né? Fazer prova de mim, isso é a mesma coisa, é só um acerto na frase. Eu estou falando do termo testar, fazer prova, é a mesma coisa. Uma outra palavra usada para teste é nassá, que é colocar à prova. Está vendo aí, Djalma? Fazer prova. É a mesma coisa, só que estão usando uma outra palavra aí. E nassá
é usada em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Se você abrir aí Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, você vai, leia aí para você ver. Deus ordena a Israel que não o teste. Olha, mas lá, aqui ele fala para testar, aqui ele fala para não testar. Pois é. Porque esse segundo teste de Deuteronômio 6,16, da palavra nassá, é inaceitável, porque é um teste de dúvida. É dizer alguma coisa para Deus provar para você. Deus não tem que provar nada para nós, Ele é Deus. Ele é Deus. O que ele tem que provar? Nada. Então, provar, que Deus prove, na verdade, é tentar a Deus. Foi o que aconteceu lá em Massá, em Deuteronômio 6,16. Não tenteis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Então, aqui em Malaquias 3,10, tinha um motivo para que o povo visse que se fizesse aquilo que Deus estava mandando, Deus iria abençoar. Mas foi assim com Israel. Vocês me seguem, eu abençoo. Vocês desobedecem, eu amaldiçoo. Sempre foi assim. Então, esse segundo tipo de teste, de Deuteronômio 6,16, é quando há dúvida. Você tem dúvida, então você exige algo de Deus para que Ele se prove para nós. Isso é inaceitável. E você vai encontrar na Bíblia Jesus não fazendo esse tipo de teste para que Deus se prove para ele ou para alguém. Se o Senhor é Deus, tem essas bobagens desses analfabetos bíblicos aí, né? Se o Senhor é Deus, não sei o que, faça isso agora, porque senão eu vou fazer. Vai, faz o que você quiser, né? Se você abrir sua Bíblia, olha só como a gente vai lendo, vai meditando e a gente vai entendendo o que está escrito. Maria, isso é mentira. Né? Não, isso é mentira. Isso é mentira, Maria. Maria tá dizendo que ela vinha de uma determinada denominação, que quem não devolvia o dízimo perdia a salvação. Está cheio de pastor dizendo isso aí. Você não dá o dízimo, você perde as bênçãos. Mentira, tudo mentira. Eles querem, na verdade, que você dê o dízimo. Deus não te abençoa nenhum. Se você quer dar, tudo bem, isso é um negócio entre você e Deus. Agora, ninguém pode fazer papelzinho, dê o dízimo, não dê o dízimo esse mês, né? Isso ninguém pode fazer, porque isso não é para a igreja. Isso era para o templo, para os sacerdotes e levitas, e o dízimo não era em dinheiro. Acabou. Fim de papo. E esse negócio de testar a Deus, vamos lá. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 7. Mateus, vou mostrar para você como isso que a maioria das denominações fazem, Jesus se recusou a fazer. Talvez você nunca tenha ligado uma coisa na outra, talvez você até já tenha feito, né? Mas porque você nunca tinha abordado nessa visão que a gente está apresentando hoje. Entendeu? Olha só que está em Mateus 4, versículos do 5 ao 7. Então o diabo
o transportou à cidade santa, transportou Jesus, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo estava pedindo para fazer? Para Jesus fazer? Provar a Deus. Mostrar para ele, diabo, que Deus ia livrar Jesus de qualquer sofrimento. Ele podia pular lá de cima, que Deus ia segurar ele para ele não se arrebentar lá embaixo. Este tipo de teste Deus não aceita. Então o diabo estava dizendo para Jesus: prova que a palavra de Deus é verdadeira, força Deus a fazer alguma coisa. Fique em perigo para que Deus venha te salvar. Esse teste Deus não aceita. Entendeu? Jesus se recusou. Não vou fazer isso só porque você está pedindo. Porque a gente, olha só, quantas vezes você já deve ter ouvido, né? Você já me ouviu falar isso também, mas é sempre bom a gente repetir determinadas coisas, né? Peça um sinal para Deus. Vai dizer que você nunca ouviu isso, você nunca recebeu esse tipo de orientação. Ah, dúvida aqui, ali, acolá. Então, peça um sinal para Deus. Eu já ouvi muito isso. Abre sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 11, versículo 29. Aceitar a palavra de Deus é pela fé, não é por sinal. Eu já pedi sinal para Deus, e Deus não deu nenhum sinal, não deu nada, não deu sinal nenhum. Por quê? Porque a gente não pode querer manipular Deus, coagir Deus a cumprir as suas promessas. E quando você pede um sinal, por mais inocente que você seja, Deus, isso não representa nada. Foi isso que aconteceu em Massá, que eu citei aqui para vocês, aqui em cima, em Deuteronômio 6,16. Agora, para você tomar consciência da história, Êxodo capítulo 17. Deus estava guiando o povo através de Moisés em direção à terra prometida. E eles acamparam num determinado lugar que não tinha água. Não tinha água. Qual foi a primeira reação dos israelitas? Foi murmurar contra Deus e brigar com Moisés. Êxodo 17, do 1 ao 3. Porque é falta de confiança em Deus. Ter fé não é fácil, gente. Ter fé não é fácil. O povo disse assim: por que fizeste subir do Egito para nos fazer morrer de fome? Sede? A nós, nossos filhos e os animais. Eles estavam numa situação que eles precisavam da intervenção de Deus. Não tinha água no lugar que eles estavam. O ponto aqui é que eles testaram Deus. Mas eles testaram porque eles estavam com dúvida. E o medo fez com que eles
chegassem à conclusão de que Deus os tinha abandonado. Testaram Deus de maneira errada. Quem somos nós para testar? Ah, mas Deus falou lá em Malaquias 3. Mas olha o contexto. O contexto era o povo dar o dízimo na casa do tesouro para que os sacerdotes e levitas pudessem comer, se sustentar a si e a sua família. E aí, como o dízimo é uma ordem de Deus para os israelitas, né? A maioria deles hoje nem dá o dízimo, porque não existe o templo. Deus autorizou esse. Vocês fazem o que eu mandei para vocês verem que não vai faltar nada. Entendeu? É um perigo esse negócio de testar Deus. Então existe dois tipos, na verdade, bíblicos de testar Deus. Um é esse de Malaquias 3,10, especificamente para o povo judeu. E o outro é também um teste para Deus, mas que Deus não aceita. Por que eles testaram Deus lá em Massá? Porque eles não tinham fé. Enquanto que os israelitas dos dias de Malaquias foram convidados a testar a Deus exatamente usando a fé. Façam o que eu estou falando e vocês vão ver. A fé, meu irmão, minha irmã, as pessoas falam esse negócio de fé e tal, né? A fé é assumir risco, viu? A fé é assumir risco. Por quê? Porque para ter fé precisa ser obediente. Não adianta você ter fé se você não é obediente. Não adianta. Precisa ser obediente. E essa ação de obediência é inspirada exatamente pela fé que Deus ama. Olha só que coisa. Quando fala lá em Malaquias 3,10, Deus está querendo que o povo seja fiel a isso que ele pediu. Porque se vocês forem fiéis a isso que eu pedi, eu vou ser fiel com vocês também. Agora, quando existe a dúvida e a gente exige algo de Deus como forma de determinar se a gente pode ou não confiar nele, aí Deus não aceita. Dá uma olhadinha, só uma olhadinha assim, em Marcos capítulo 8, versículos 11 e 12. Então, o bom mesmo, irmão e irmã, eu não aconselho ninguém a testar Deus, sinceramente. Sabe? Vá, porque Deus todo dia vai nos fortalecendo, né? Todos os dias. Né? Todos os dias. Deus tem um processo em nós que é um processo contínuo de limpeza, que é disciplina, provações, repreensão, correção. Isso Deus faz com a gente todos os dias. Você pode concordar ou não discordar, isso continua acontecendo da parte de Deus nas nossas vidas. Querido Deus, amado Pai, poderosíssimo Senhor da glória,
Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor nos explicou, nos orientou, esclareceu, né? Se alguém ainda ficou com dúvida, pode perguntar lá no grupo, pode perguntar no particular. Ninguém vai ficar sem resposta. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos aquilo que a gente aprende aqui todos os dias na nossa vida pessoal e na nossa vida espiritual. Continua, Senhor, falando conosco durante esta quarta-feira, para que juntos como igreja nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no Santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.